Oi pessoal, bem-vindos aqui ao Contando Nuvens. Hoje nós vamos falar a respeito do módulo do E-Social doméstico, que vai ser provavelmente de interesse de muitas pessoas que às vezes estão esquecendo de lançar algumas coisas da forma correta, e eu vou gravar esse primeiro vídeo mostrando do começo ao fim toda uma trajetória de lançamento de um trabalhador, hipoteticamente com a admissão, até chegar ao desligamento e várias outras coisas. Só que esse vídeo ele será segmentado posteriormente para que, se você tiver uma dúvida de um tema específico, você não precise assistir tudo isso, para que você vá somente no assunto que te interessa. Quando nós falamos do acesso ao módulo do E-Social doméstico, nós vamos ter primeiramente que entrar no site do E-Social, que você nota que seria esse daí que você já está visualizando, que seria o www.gov.br/E-Social. Quando você acessa esse ambiente, você vai notar que existem várias informações que são prestadas ao longo desse conteúdo, com vários links de teu interesse, inclusive coisas relativas a E-Social de empresas, mas eu não vou falar do E-Social das empresas. Vamos falar de um assunto bem mais simplificado, que é a questão do E-Social doméstico. Só que antes da gente acessar, eu queria chamar a atenção de vocês para esses três tracinhos que vocês estão visualizando aqui, ó, na parte superior esquerda. Quando você clica nesses tracinhos, você vai notar aqui, ó, no empregador doméstico, várias coisas de seu interesse, mas eu queria chamar a atenção para duas coisas aqui, ó. Primeiro é o acesso ao manual do doméstico, onde você tanto vai poder baixar o manual em formato PDF, caso você queira, ou então procurar aqui nos diversos itens os diversos assuntos do teu interesse, onde você vai clicar e aquilo vai te levar para um link com as diversas informações do teu interesse. Você vai ter essa questão do manual, mas eu queria chamar a atenção também de vocês nessas perguntas frequentes, dois assuntos que são recorrentes lá no plantão de orientação ao empregador doméstico. O que é que acontece? Algumas vezes chega lá no nosso plantão alguns empregadores que dizem: olha, o meu empregado ou a minha empregada doméstica, eles foram tentar sacar o seu FGTS por motivo de desligamento, mas algum empregado, algum funcionário da Caixa, desavisadamente, terminou exigindo que ele apresentasse a chave da conectividade, ou então a chave do desligamento. Então, essa dúvida que de vez em quando aparecia, eu tomara que tenha diminuído bastante, mas poderá acontecer em algum momento, é que você precisaria, por exemplo, pegar essa questão de 16.02, onde ela mostra que, para sacar o FGTS da sua conta vinculada, o trabalhador doméstico ele é dispensado da apresentação de qualquer chave de desligamento, porque a chave de desligamento ele é um facilitador gerado em um outro sistema das empresas que eu nem quero tocar aqui para não complicar a situação. Então, para o empregado doméstico sacar o seu FGTS, não precisa de chave de desligamento. E o termo de rescisão de contrato de trabalho, ele também não precisa estar necessariamente homologado. A homologação do termo de rescisão de contrato de trabalho, ele dá uma segurança às partes, mas ele não é um requisito essencial para que o trabalhador venha a sacar os seus valores de FGTS. Outra dúvida bem frequente é essa daqui, ó, que está aparecendo no 16.03, ou seja, quando você vai fazer o pagamento de um documento de arrecadação do E-Social, que é o DAI, você nota que você vai ter várias parcelas, mas entre elas você vai ter duas linhas que envolvem o FGTS. Você vai ter o FGTS mensal e a parte da indenização compensatória. Então, você faz o recolhimento de 8% e também de 3,2%. Cada um desses valores que você paga mensalmente, eles ficam em contas apartadas, contas separadas. De forma que, se o empregado saiu no motivo de desligamento sem justa causa, por exemplo, em que ele hipoteticamente teria direito ao recebimento da indenização compensatória, aí o trabalhador vai conseguir sacar os valores das duas contas. Mas, por exemplo, se o trabalhador
ele pediu demissão, e aí, no caso de pedir demissão, ele não tem direito ao recebimento da indenização compensatória, aqueles valores que estão naquela outra conta, somente com aqueles valores dos 3,2%, eles poderão ser sacados pelo empregador e não pelo empregado. Então, aqueles 3,2%, eles poderão ser sacados pelo empregado ou pelo empregador, a depender do tipo de desligamento. Ok? Qualquer dúvida a respeito de como é que o empregador vai fazer para sacar esses valores, você precisaria, hipoteticamente, procurar a Caixa Econômica, que vai seguramente te informar como é que você procede para reaver esses valores. Só que nós agora vamos falar de como é que você vai acessar o ambiente do e-social doméstico. Quando você faz o acesso ao ambiente do e-social doméstico, você nota na tua tela aqui, ó, logo em cima, tem um botão bem grandão de acesse. Você clica no acesso e vai visualizar essa tela, onde nessa tela você vai constatar que existem basicamente duas formas de acesso. O acesso através do gov.br e também através da inserção do seu CPF, é o CPF do empregador, e também do código de acesso e da senha. Lembrando que nesse momento em que eu estou gravando isso, o acesso do e-social doméstico ele ainda está acontecendo via CPF, código de acesso e senha, mas tudo tende a se concentrar no acesso via gov.br. Mas já que esse acesso ainda existe dessa forma, vamos começar a comentar como é que você faz esse acesso, tá? Se você nunca se cadastrou, você vem aqui, ó, em primeiro acesso, e quando você clica em primeiro acesso, você vai procurar digitar o teu CPF e a tua data de nascimento. E vai repetir esses dados aqui, ó, dessas letrinhas que são verificadoras. E quando você digita esses três dados e clica em avançar entre a primeira e a segunda tela, o e-social está se comunicando com o banco de dados da Receita Federal para verificar se aquele CPF fez ou não declaração de imposto de renda, para que ele demande algumas informações. Então, quando você clica em avançar, ele, nesse momentozinho rápido, ele já notou que este CPF, ele fez declaração já fez duas declarações de imposto de renda. Poderia acontecer de algum CPF não ter feito algum tipo de declaração de imposto de renda. Se isto não tivesse sido providenciado, se aquele CPF não tem declaração de imposto de renda, demandaria a própria tela, em vez de solicitar os números do recibo, ele solicitaria o número do título de eleitor. Aí você pode pensar, mas poxa, e se por um acaso chegou um estrangeiro que não tem CPF e ainda não tem título, ainda não tem título de eleitor, como é que ele poderia fazer para que ele pudesse acessar o ambiente do e-social doméstico? Esse acesso poderia, neste caso, se dar através da certificação digital, através do acesso lá do portal gov.br, como nós vamos ver daqui a pouco. Mas por enquanto, vamos verificar aqui, ó, eu vou digitar aqui os números do recibo das duas declarações. Lembrando, pessoal, que nesse número do recibo que você vai digitar, você não vai colocar o dígito verificador. São apenas os primeiros 10 dígitos onde você vai colocar esse número do recibo. Eu estou demonstrando para você o campo onde na declaração você obtém esse número do recibo. Uma vez que tenha lançado esses números do recibo, você vai criar para você mesmo uma senha que tenha de 8 a 15 caracteres, só que eles têm que ter número, letra maiúscula e letra minúscula. Você repete essa sua senha e após isso você vai clicar em gerar um código. Quando você clicou no gerar o código, vai aparecer para você uma mensagem de código gerado com sucesso e aí você anota. Quando você clica em confirmar, antes de eu clicar em confirmar, deixa eu te dizer,
Se o teu código de acesso não foi gerado a contento, é porque provavelmente você não conseguiu obter as informações, não lançou corretamente os dados do teu número de recibo. Se você tiver alguma dúvida a respeito disso, se você, eu não tenho o número do recibo, eu perdi a minha declaração, você precisaria hipoteticamente acessar o seu ambiente do ECAC para que você obtenha essas informações da tua declaração. Se você não tem acesso ao portal do ECAC, você precisaria hipoteticamente procurar uma unidade da Receita Federal para aí sim obter os dados da tua declaração que você perdeu, para que você consiga gerar o código de acesso e a senha. Lembrando que o código de acesso e a senha, eles são individuais para o e-social. Eu estou falando isso porque o ambiente do ECAC ele tinha o acesso via código de acesso e senha. Você poderia até gerar uma senha exatamente igual para o e-social, mas você vai notar que o código de acesso para acesso ao e-social, ele é um código diferente do código de acesso que você usava para acessar o ECAC. Uma vez que você tenha clicado em confirmar, ele vai entrar no link para que você possa se utilizar do ambiente do e-social doméstico. Mas eu vou dar uma saidinha daqui para a gente verificar como isso vai funcionar da outra forma. A outra forma que você tem para acessar, e essa provavelmente vai ser daqui a algum tempo a única forma, é através do acesso via gov.br. Então, você clica aqui em entrar com gov.br. Nesse caso, você vai ter algumas soluções para utilizar o acesso tanto através do teu CPF e uma senha que você vai ter gerado no ambiente lá do gov.br. Vamos verificar como é que funciona essas questões da geração da senha, tá? O que é que acontece? Se você nunca se cadastrou no gov.br, você vai clicar em crie sua conta gov.br. Depois, quando você clica, você pode clicar aqui em número do CPF. Depois disso, aparecerá os campos para você preencher os dados do teu CPF, o nome completo, e você diz que leu e está de acordo, clica na mensagem de que não é robô e você vai clicar em avançar. Depois que você passou nessa parte de dados cadastrais, algumas perguntas serão feitas para que você responda a tua data, o ano de nascimento, o dia de nascimento, o seu mês de nascimento, para que você consiga avançar para a etapa 3. Nessa etapa 3, ele vai pedir para que você escolha se chegará uma mensagem de instruções posteriores de um código via e-mail ou via SMS. Então você vai escolher uma dessas duas e depois você vai clicar em avançar. Quando você clicou em avançar, você vai receber um código ou por e-mail ou pelo SMS, conforme você tenha escolhido. Claro que quando você demanda o e-mail, ele vai demandar que você preencha qual é o e-mail. Se for o SMS, ele vai te pedir o número para que você receba aquele código. Uma vez que você recebeu aquele código, você vai digitar esse código aqui, você vai clicar lá em avançar e nessa parte última aqui, na quarta etapa, você vai aí sim gerar uma senha. Não confunda, tá pessoal? Essa senha aqui é a senha do portal gov.br. Aquela outra que nós vimos anteriormente, elas se tratam do acesso via CPF e via código de acesso e também aquela senha que você criou para aquele ambiente específico do e-social. E aqui não, é uma senha do portal gov.br que vai lhe dar o direito de acessar muitas outras funcionalidades, não apenas o e-social doméstico. Não confunda uma com a outra, tá? Só que o detalhe é que você vai criar para si mesmo uma senha, lembrando que essa senha ela precisa ter no mínimo 8 e no máximo 70 caracteres. Ela tem que conter pelo menos um número e conter pelo menos um caractere especial, como exclamação, arroba, o jogo da velha, o cifrão, percentual e por aí vai. Essa senha que você cria nesse momento, quando você clica em gerar a senha, em concluir, é que vai ser a senha que você supostamente utilizaria no ambiente do gov.br, que vai te dar acesso ao e-social doméstico.
Mas aqui, pessoal, eu vou optar por sair desse ambiente aqui do CPF mais a senha e vou clicar em certificado digital. Nesse certificado digital, eu vou selecionar o meu certificado digital, que deverá estar disponível aqui. Se ele não tiver, peça a instrução a respeito da tua entidade certificadora do certificado digital, tá? Então você selecionou e aí, ao selecionar o teu certificado digital, você vai ter o acesso e a partir de agora vocês verão que nós estamos entrando no ambiente de homologação. Os dados aqui são fictícios, tá? Pois bem, a primeira coisa que acontece depois que você acessa o teu e-social doméstico é que vai aparecer para você primeiramente os dados do empregador que constam aqui, ó, nessa tela. Note que vai aparecer basicamente o teu CPF com o teu nome, que aqui está embaralhado por motivos óbvios, e aí você vai ter o tipo do empregador. Você que é empregador doméstico não precisa mexer em nada, tá? É só você evoluir e clicar em salvar. Mas antes de salvar, eu queria te mostrar ó, que no caso aqui, você tem esse campozinho na parte superior de informações complementares. Nessas informações complementares aparecem outros campos que você nota que aqui no empregador doméstico você nem sequer consegue fazer uma edição. Você nota que ele aqui ó, tem um sinal de proibido. Por quê? Porque ele já está padronizado para o caso do empregador doméstico. Então, já está tudo pré-preenchido. No passado, existia nessa parte de informações complementares alguns dados para que você inserisse e-mail, telefone. Isso poderia gerar algum tipo de ruído, algum tipo de dúvida em que o empregador pensasse que a Receita Federal, por exemplo, iria mandar algum e-mail. E aí, para que a gente evite essa possibilidade de uma falha no entendimento, porque os canais institucionais eles seguem a sua padronização, não vai ter ninguém da Receita te mandando e-mail para alguma coisa e aí você precisa tomar cuidado para não ser iludido por algum tipo de golpe, tá? Então nesse caso aqui, ó, eu vou sair dessas informações complementares e vou seguir o fluxo. Eu só abri para te mostrar. Quando você clicou aqui, ó, em salvar, ele vai dizer aqui, ó, empregador incluído com sucesso, onde você acabou de informar os teus dados no ambiente do e-social. Quando você vai acessar pela segunda vez que você logou, você vai se deparar com alguns acessos rápidos, tá? Então esses acessos rápidos, eles são facilitadores para que você consiga empreender um monte de alterações que são do teu interesse. Nesse módulo de homologação ele não tem alguns facilitadores, mas depois a gente mostra para você como é que você vai proceder. Então, vamos supor agora, eu vou criar uma situação em que eu vou lançar os dados de um empregado para que você note os dados que são demandados do empregador. Então, nesse caso aqui, eu vou clicar, ó, você tanto visualizaria aqui, ó, no caso de dados do empregador, essas partes aqui não são do teu interesse empregador doméstico, mas a partir dali, na maioria das vezes, você vai ficar lidando aqui ó, com essas partes de dados dos empregados, onde você vai poder admitir ou cadastrar um determinado empregado e você vai poder fazer um monte de situações que são coisas do teu interesse. E todo mês você vai ficar acessando essas questões que envolvem a tua folha de pagamentos. Mas antes de mexer nisso, primeiro o empregado precisa ser cadastrado. Então vamos cadastrar aqui, ó. Eu vou clicar aqui, ó, na parte de empregados, admitir ou cadastrar. Note que ele vai te perguntar alguns dados bem simples do teu empregado. Então ele vai te pedir os dados do CPF do empregado, a data de nascimento do teu empregado, quando você lança a data de nascimento, ao clicar no botão Tab do teu teclado,
você vai notar que com o preenchimento do CPF e também da data de nascimento corretos, você vai notar que o próprio sistema ele vai recuperar os dados do nome do teu trabalhador. E aqui, nesse campo aqui, ó, observe que esses campos que estão com asterisco são campos obrigatórios. Você precisa necessariamente preenchê-los para poder evoluir. Então, você vai lá, clica na data de admissão. Nesse caso aqui, eu vou colocar 10 de fevereiro de 2014. Eu botei de propósito essa questão aqui da admissão anterior à obrigatoriedade do E-Social. O E-Social doméstico, ele teve a obrigatoriedade a partir de outubro de 2015. Então, quando eu lanço aqui, ó, que eu dou um clique no Tab, ele vai selecionar uma outra categoria, que no caso aqui do doméstico, ele já vem pré-preenchido como empregado doméstico. Se você está com medo de sair perdendo os dados daquele trabalhador, você pode ir salvando o rascunho, mas nesse caso aqui, ó, você vai continuando. Quando você clica em continuar, ele vai solicitar algumas informações do teu trabalhador. Ele solicitou os dados da raça, do estado civil, do grau de instrução e o país de nascimento. Como eu já falei, ó, você pode clicar direto em próximo, mas se você quiser, poxa, mas eu parei nessa etapa, eu não tenho aqui os dados do grau de instrução. Se você quiser, você pode salvar o rascunho, porque você já garante que o que você digitou até então, olha aqui, ó, rascunho, salvo com sucesso, que aquilo não será perdido. Mas se a tua internet está boa, se você está com os dados todos, você não precisa sair salvando o rascunho, não. Você vai clicando no próximo. O próximo ele vai migrar, ó, são essas etapas aqui, para que você faça o cadastro do teu empregado. Você clicou aqui em próximo. Você vai ser demandado a colocar o CEP. E quando você clica no Tab, ele vai apresentar para você as questões que envolvem o endereço. Em algumas questões pode acontecer do teu CEP não ser reconhecido, mas se ele não for reconhecido, ele não for preenchido automaticamente, o campo de tipo e logradouro, ele vai aparecer editável para que você coloque as informações, tá? Então, nesse caso, você tanto pode preencher os dados do número da tua... Se você tinha um apartamento, você vai colocar aqui, ó, apartamento. E você vai, se não tiver número, você já viu aqui, ó, que você tem a opção de clicar em não informar número e você vai avançando. Essa etapa aqui, ó, de dependentes, ela tem especial utilidade para quando você vai fazer o lançamento, por exemplo, dos empregados, dos filhos dos empregados que eles têm menos de 14 anos de idade. Por quê? Porque nesse caso você vai ter que o empregado ele vai fazer jus ao recebimento do salário família. Então, como é que vai acontecer? O salário família ele vai aparecer no contra-cheque e ele vai abater os valores que o empregador tem a pagar. Daqui a pouco, quando a gente gerar, vocês vão talvez entender. Vamos supondo aqui que eu estou lançando um outro dado aqui. Vamos ver se ele pega no ambiente de homologação. Aqui eu coloquei, ó, o filho. E aí ele pergunta aqui, ó, ele é dependente para fins de dedução no imposto de renda? Aí você coloca se sim ou não. Vamos colocar aqui que sim. Em boa parte das situações, pelo menos aqui no âmbito do Nordeste, essa questão de colocar se vai ser dependente ou não para imposto de renda, termina não dando muito efeito, porque muitas vezes o trabalhador ele não alcança aquela faixa de isenção do imposto de renda, então termina dando na mesma coisa. Ele vai perguntar se ele é dependente para fins de recebimento de salário família, você diz que sim, e você precisa informar se o dependente tem incapacidade física ou mental para o trabalho
porque isso vai repercutir no prazo em que aquele dependente poderá contemplar o teu recebimento de um salário família. Então, nesse caso aqui, eu clico em não. Uma coisa que dá muita confusão é que quando você clica aqui em incluir, algumas pessoas pensam que ao incluir aqui, você já fez a completa inserção dos dados. Na verdade, você precisa prosseguir para que você consiga fazer aquela inclusão, tá? Então, vamos lá. Só com o cadastro completo é que isso vai ficar efetivado. Então, você vai, continua. Nós estamos na etapa 3, vamos evoluindo. Se você estiver contratando o teu empregado, uma coisa importante, tá? É que você precisaria fazer um contrato de trabalho. Isso dá uma segurança muito grande, mas eu nem vou falar tanto disso, talvez em outra oportunidade. Então, se você está contratando o teu trabalhador por prazo indeterminado, você assinala aqui. Mas se você está fazendo um contrato de experiência, por exemplo, você nota que você, quando clica em prazo determinado, ele já abre uma data limite para a qual você vai inserir a data de término daquele prazo, daquele contrato por prazo determinado. Isso daí vai ter especial importância para que, por exemplo, se você não tiver cadastrado o empregado como se tivesse sido contratado por prazo determinado e lá no futuro você quiser colocar, por exemplo, o encerramento de término de contrato de trabalho, você vai notar que ele não vai aparecer num dos itens de desligamento se o trabalhador não tiver sido contratado por prazo determinado. Então, se você fez um desligamento, está tentando fazer um desligamento e não apareceu para você entre os motivos de desligamento o término de contrato de trabalho, é bom que você perceba se você fez ou não o cadastramento do empregado como contratado por prazo determinado. Nesse caso aqui, vamos dizer que foi por prazo indeterminado. O cargo, aqui você vai escolher várias subcategorias, né, do âmbito do trabalhador doméstico. O mais comum, ele já fica na primeira linha, que é o empregado doméstico nos serviços gerais. Eu vou lançar aqui uma primeira dúvida que poderia surgir para você nessa questão do salário base, seria o quê? Olha, vem cá, esse salário base, qual é o salário base que eu coloco? É o de quando ele entrou em 2014 ou é o salário vigente no período do início do E-Social doméstico? Você vai colocar o salário vigente em outubro de 2015 sem problema nenhum, porque antes você não tinha essas questões da obrigatoriedade do E-Social. Então, eu estou colocando aqui o valor do salário mínimo na época. E a unidade de pagamento, vamos dizer que eu estava fazendo o pagamento do salário mínimo, 788. Lembrando que aqui ele pergunta qual é a data de início de recolhimento do FGTS. Normalmente, o pagamento do FGTS ele é de outubro de 2015 para frente. Mas antes de outubro de 2015, o FGTS ele era opcional para alguns casos. Então, se o teu empregado você já recolhia FGTS para ele das outras formas que você vinha recolhendo, você vai informar aqui a partir de quando você estava fazendo aqueles recolhimentos. Mas, para efeito de simplificação, vamos deixar do jeito que está, que a regra é que o início é que a partir de outubro de 2015 vai começar a vigorar. Então, nós vamos evoluindo. Mas vamos supor que eu estava cadastrando o empregado, mas eu terminou dando um bug no sistema e eu terminei perdendo uma parte do que eu tinha feito. Não tem problema, eu venho aqui em admitir ou cadastrar, você vai poder, se você vinha salvando os rascunhos, você clica aqui em acessar rascunhos, clica no CPF do empregado que você estava cadastrando, você vai ver que ele recuperou uma parte das coisas que você tinha salvo. Então, se você tinha salvo a cada etapa o rascunho, ele vai recuperar aquilo. Nesse caso aqui, eu não tinha salvo os rascunhos e aí eu estou preenchendo tudo novamente. Eu queria chamar a atenção aqui de uma coisa, tá? Quando eu fui cadastrar os dependentes,
Os dados aqui da data de nascimento do dependente que eu estou cadastrando, eu estou colocando uma determinada inconsistência aqui, ó, que supostamente esse empregado nasceu em 1973 e eu estou dizendo que aquele filho do empregado ele tem até 21 anos. Você já nota que isso não corresponde à verdade, mas a gente vai seguindo para ver como é que se comporta o sistema. Lancei novamente os valores do salário, estou salvando para não perder e vou evoluindo. Essa etapa 5 é a parte do local de trabalho. Por quê? Porque por padrão, o próprio E-Social ele busca os dados do empregador para apresentar qual seria o endereço natural daquele empregador. Porque normalmente você está contratando o empregado doméstico para trabalhar na sua casa. Mas isso poderia ser diferente. Você poderia ter mais de uma casa, você pode ter uma chácara, você pode informar um outro endereço. Então, você aqui ó, clicaria em informar outro endereço e faria do mesmo jeito, daquela outra forma. Você poderia colocar um CEP e tal e prosseguir sem problema nenhum. Nesse caso aqui, eu vou colocar que o CEP do local de trabalho é o próprio CEP de onde mora o empregador. Clico em próximo. Nós estamos na última etapa, que seria aqui ó, na parte da jornada de trabalho, onde você vai colocar se ele tem um horário fixo, se ele trabalha 12 por 36, ou se você vai ter outras modalidades com horário diário fixo e jornada variável, mas depois a gente vai falar dessas especificidades. Então vamos aqui supor que esse trabalhador ele folga aos domingos e que ele tem a seguinte jornada de trabalho. Então vamos supor que ele tem aqui, ó, ele trabalha, eu vou botar de propósito esse daqui, ó, 8 horas e 48 minutos com 72 minutos de intervalo. Para você não fazer todas essas informações aqui, você pode pedir para que ele repita o primeiro horário para todos os dias. Aí você vai clicar em repetir. Só que quando você preenche, você vai notar que o somatório dessa jornada aqui, ela ultrapassa o limite das 44 horas de contratação. Então, ele já vai te alertar aqui um erro. Então, para que você faça com que aquilo evolua, ou você conserta aqui, ou então, por exemplo, vamos colocar aqui que ele folgou no sábado e no domingo. Aí sim, quando ele atinge as 44 horas normais, você nota que ele não mais aparece aquela mensagem de erro. Clicou em salvar e agora eu vou clicar em concluir. Aqui ó, é quando ele mostra para você que aquele trabalhador ele foi incluído com sucesso. E a partir daqui você nota que os dados do empregado já aparecem aqui no ambiente dos trabalhadores ativos. Se você tivesse feito o desligamento de algum trabalhador, os inativos ficariam nessa aba do lado de cá. Então, nesses dados aqui ó, do teu empregado, você está pronto para lançar um monte de informações. Então, se eu for, por exemplo, hipoteticamente, na folha de pagamento, vamos ver aqui ó, na folha de pagamento, nessa folha de pagamento eu vou pegar o primeiro de todos os meses do empregado. Então, você observa que quando eu cadastrei o empregado com o valor do salário mínimo 788, ele já traz naturalmente o valor do salário do trabalhador para cá. Se o trabalhador tivesse sido admitido no decurso daquele mês de outubro de 2015, o próprio módulo do E-Social, ele já lançaria os valores devidos para aqueles dias trabalhados. Então, já é um facilitador para o empregador doméstico. Mas vamos supor que esse trabalhador aqui, ele fez algum tipo de hora extra, por exemplo, ou então você está querendo gerar aquele recibo de pagamento contendo outras parcelas. Então, você vai clicar aqui, ó, porque normalmente a folha ela já nasce pendente. Você vai clicar aqui no nome do trabalhador
E vai aparecer para você esse quadro onde você vai poder adicionar outros vencimentos e também outros descontos. Então, por exemplo, aqui, ó, quando você clica em outros vencimentos, você pode, nessa época de outubro de 2015, você vai notar que ele não dispunha de uma quantidade muito grande de rubricas. Então, você só poderia, hipoteticamente, lançar o adiantamento do 13º. Nessa época do surgimento do E-Social, que o E-Social doméstico ele foi evoluindo com algumas facilidades. Nessa época, você precisava, se ele tinha feito algum tipo de hora extra, você precisava calcular essas horas extras e o repouso semanal sobre horas extras e somar naquela rubrica, o que não nos parece o melhor procedimento. Então, você poderia adicionar para que a base de cálculo contemplasse aquelas horas extras, embora você ia notar que a tua folha de pagamentos ela ia ficar empobrecida, porque você não poderia hipoteticamente lançar uma folha com o que se chama o salário compreensivo, colocando tudo de uma única, consolidado numa única rubrica. Mas por enquanto é o que existia. Então nesse caso aqui, ó, eu vou supor que no mês de outubro ele recebeu, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, R$344 de adiantamento. Eu paguei supostamente metade do salário da época. Quando eu cliquei em Tab, você observe que os vencimentos já são alterados aqui, ó. Você poderia também, hipoteticamente, lançar algum desconto, mas nessa época aqui você não estava conseguindo lançar, de forma que você terminava lançando em valores líquidos. Então, vamos supor aqui, ó, coloquei a remuneração e o 13º, salvei a remuneração e aí ele volta para aquela tela inicial, só que agora não mais apenas com as questões que envolvem o salário, e sim com o adiantamento. Você pode se perguntar, mas olha, vem cá, você tinha falado, Paulo Tellini, que o cadastro do empregado com menos de 21 anos, que eu coloquei lá, se ele tiver até 14 anos, ele vai fazer jus ao recebimento do salário família. Mas por que é que esse salário família aqui não apareceu? Não apareceu porque o módulo do E-Social ele já vai verificar pela data de nascimento do empregado se o trabalhador completou ou não os 14 anos. Então, se ele já notou que o filho do empregado atingiu os 14 anos, mesmo que ele tenha sido cadastrado, não fará jus ao recebimento do salário família. Então, nesse caso aqui, ó, você já está com a tua folha, que ela já foi mexida, ó, então ela está aqui, ó, ele saiu do status pendente para vir para em adição. Você vai e clica em encerrar a folha. A tela vai consolidar os valores de base de cálculo de FGTS e de INSS e aí você clica em confirmar. Daqui a pouco eu vou falar para vocês quais são as diferenças da incidência, porque você observa que a base aqui do FGTS ela está diferente da do INSS. Isso tem a ver com o 13º. Daqui a pouco a gente fala. Então você clica em confirmar. Quando você confirmou, apareceu algumas coisas, né? Então apareceu o botão de emitir a guia e emitir recibo. Então você vai vir aqui, ó, para você emitir a guia, você clica em emitir a guia e aparece para que você gere a impressão da tua guia. Então aqui você está visualizando uma guia que foi gerada a respeito desse empregador com o vencimento para hoje. Quando você tem uma guia que ela já está vencida, quando você clica em emitir a guia, ele sempre entende que você está querendo gerar para hoje. Daqui a pouco a gente vai lidar, se você quiser fazer a geração de uma guia lá para frente, mas daqui a pouco a gente fala. Então, nesse documento de arrecadação do E-Social, você tem consolidado em um único documento todas as obrigações que você, porventura, tenha que fazer o pagamento. Então, você tem os itens que compõem aqueles valores devidos para recolhimento. Então, você vai ter a parte do INSS, a parte do empregado, a parte do empregador, a contribuição patronal do segurado, você tem a parte da Giurate, que depois, em outro momento, a gente vai falar disso.
E também aquelas duas parcelas que eu falei para você, ó, você paga os 3,2% e também os 8%. Então você tanto tem o depósito mensal como o depósito compensatório mensal. Como eu falei, esses valores eles vão ficar em contas separadas e só serão no momento do saque destinadas ou ao trabalhador ou ao empregador, a depender do tipo de desligamento. Então você tem os dados aqui, ó, desse documento e você já vai estar pronto para efetuar o pagamento dessa guia. E atualmente o próprio E-Social Doméstico ele já gera não só o código de barras, mas também o QR Code para você fazer o pagamento com o Pix. Além dessa questão da guia, você tem como emitir os recibos de pagamento. Então, aquele sofrimento que você tinha para manter uma documentação por fora, eu aconselho você a utilizar o próprio recibo do E-Social Doméstico. Por quê? Porque você não tem trabalho nenhum. Se você está lançando todos os dados lá, você já vai ter tudo consolidado com uma riqueza de informações. Então, você vai ter a via do empregado e você vai ter aqui, ó, você vai notar aqui, ó, na via do empregado você vai ter o recibo do mês, mas lembre que eu tinha lançado o 13º salário também, ó, o adiantamento. Ele já gerou também um recibo de pagamento do 13º adiantamento. Então você já tem isso consolidado para que você só faça imprimir e aí você já vai ter os campos para que o teu empregado preencha os dados em que recebeu, data e assina. E você vai ter também as vias do empregador. Tudo simples para você. Vamos supor que você estava querendo, poxa, mas eu estou lançando uma guia aqui, mas eu não queria pagar hoje. Ela está vencida, mas eu queria fazer um pagamento de outra forma. Eu queria jogar aquele valor para um tempo futuro. Eu posso fazer isso utilizando dessa página de edição da guia, mas isso vai ser um assunto para uma outra oportunidade. Se você quiser, você pode acessar o Manual do Empregador Doméstico e por aí vai. Mas você encerrou aquela folha de outubro de 2015. Vamos pular a partir de agora o mês de novembro, porque as explicações do mês de novembro são muito parecidas com o que a gente já visualizou. Vamos agora para a etapa do 13º salário. Essa folha do 13º salário, você observa que ele já tem o valor total devido, mas você tem também aquele adiantamento que o próprio sistema ele já puxou, que você tinha lançado lá no mês de outubro. Então, ele já sabe que o valor total devido do 13º era esse, mas ele já sabe também que já foi paga a primeira parcela. Se você não tivesse inserido os valores de adiantamento do 13º salário, essa parte ficaria em branco. Só que atualmente o E-Social Doméstico, ele já que a regra é que os trabalhadores consigam fazer o pagamento, os empregadores façam o pagamento do 13º, a primeira parcela até novembro e a segunda parcela até 20 de dezembro, conforme manda a lei, o próprio E-Social Doméstico, quando chega na folha de novembro, se você não tiver lançado o adiantamento do 13º em outro mês, que você pagou antecipadamente, ele já vai pré-sugerir para que você lance metade daquele pagamento do 13º na folha de novembro. Ah, mas você pode pensar, mas e se eu tivesse no mês de novembro, não paguei só metade? Eu paguei integral. Não tem problema, você na própria folha ia clicar no nome do trabalhador, editaria os valores para colocar o valor completo, e aí não tem problema, você colocaria o que era devido. Mas nesse caso aqui, vamos supor que é isso mesmo. Então, o trabalhador recebeu metade do salário mínimo em outubro e aqui, ó, ele já apresenta aqui o botão de encerrar folha. Mas tem um outro detalhe. O 13º salário, ele precisaria, hipoteticamente, contemplar os valores de, por exemplo, de horas extras que o trabalhador presta habitualmente. Então, aquela média das horas extras, elas precisariam incorporar o 13º. Se aquele trabalhador ele fazia jus ao 13º salário, você viria aqui e preencheria o valor do salário mínimo já acrescido dessa média das horas extras. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar 8,62, por exemplo.
cliquei no Tab, você nota que ele mudou aqui e eu salvo a remuneração. Quando eu salvei a remuneração, ele já alterou aqui, ó, e quando eu vou encerrar a folha, ele vai mostrar aqui, ó, aí já tem uma novidade, ó. Nessa folha do 13º, só aparece aqui INSS, ó, base de cálculo é do INSS. Por quê? Porque para efeito do INSS existe um campo, uma guia específica do 13º. Aí você pode pensar, mas onde é que está o FGTS sobre as parcelas do 13º? O FGTS sobre as parcelas do 13º, elas estão no mês em que eles foram percebidos. Então, se eu paguei metade do 13º na folha de outubro, ele apareceria o incremento da base de cálculo do FGTS com aquela primeira parcela na folha de outubro. E a outra parcela apareceria na folha de dezembro. Já o INSS sobre o 13º, ele consta numa guia própria, que é o que você vai visualizar a partir de agora. Cliquei aqui, ó, em confirmar, e aí ele já disse que a guia foi encerrada com sucesso. E quando você vai clicar em emitir a guia, você vai notar que esta guia, ela do 13º salário, ela só apresenta para você a parte do INSS. Como eu falei para vocês, onde é que está, por exemplo, sim, você tem também, né, como emitir o recibo. Nesse caso do recibo do 13º, ele já apresenta aqui, ó, nesse caso, o 13º total devido, já abate os valores que você tinha feito pago e ele já apresenta para você o total líquido a pagar, com os descontos que você possivelmente poderia ter. Se você não faz o desconto da contribuição previdenciária, como eu não faço da minha funcionária, da minha empregada doméstica, e você pode, claro, obviamente, pagar o valor completo sem efetuar o desconto, tá? Então, você tem a via do empregado e a via do empregador, tudo tranquilo, do mesmo jeito que o outro. Agora, você vai notar que o 13º salário que você preencheu do lado de cá, ele vai repercutir na folha de dezembro. E aí, é importante que você saiba que é muito importante você seguir essa ordem da esquerda para a direita. Por quê? Porque você só acessa a folha de dezembro se você tiver passado pela folha do 13º. Por quê? Você vai notar que para efeito de FGTS, o que você informou na folha do 13º repercute na folha de dezembro. Então, nesse caso aqui, ó, vamos supor que nesse mês de dezembro não teve nenhuma hora extra, não teve nada, eu vou encerrar a folha. Observa aqui, ó, que a base de cálculo da contribuição previdenciária na folha de dezembro é o próprio salário mínimo. Mas quando você fala de FGTS, ele já vai aumentar um pouquinho, porque não é só o salário mínimo. Ele vai ter também sobre a segunda parcela do 13º salário. E onde é que está o INSS? O INSS está naquela folha do 13º salário que eu tinha mostrado para você há pouco tempo atrás, onde você só tinha feito o pagamento do INSS. Quando você clicou aqui em confirmar, você vai notar que ele já está pronto para emitir a guia e emitir os recibos do mesmo jeito que os demais. Eu vou abrir aqui pela última vez, você já está acostumado a visualizar como é que funciona, tá? Então você já tem aqui, ó, da folha de dezembro de 2015. Mas nessa história que eu estou falando para vocês, vamos supor que eu estava distraído, né? Chegou no ano de 2016, o salário mínimo aumentou. Mas eu estava distraído e eu não consegui, eu esqueci de alterar o salário do trabalhador. E aí o que acontece? Vamos supor que eu terminei encerrando essa folha. Então, ao encerrar essa folha, eu encerrei com base no salário de 2015, 788. Depois que eu encerrei essa folha, eu me lembrei, puxa vida, eu estou precisando fazer uma alteração do salário do trabalhador. Então, para você fazer a alteração do salário do trabalhador, você
precisaria clicar aqui, ó. Isso aqui é a tela inicial de quando você cadastrou o teu empregado. Como é que você vai para a tela inicial? Deixa eu ver, ó. Eu estava aqui, ó, na folha de pagamentos. É só você clicar aqui, ó, nessa casinha Home, que aí ele vai para aquela tua tela inicial. Então, na tua tela inicial já tem um facilitador para você lançar algumas coisas para o teu trabalhador. Uma delas é você reajustar o salário. Pessoal, é muito importante que você providencie isso todo começo de ano. Você vai ver o quanto que isso é rápido. Então, quando você clicou aqui, ó, em reajustar salário, o novo salário em 2016 foi de 880. A partir de quando? De 1 de 2016. Quando você clica em confirmar, ele apresenta para você o salário do empregado foi atualizado com sucesso. Veja como foi rápido para você promover a alteração do salário do empregado. Mas você toma cuidado, porque nesse caso que eu tinha falado para você, eu já tinha supostamente encerrado a folha de janeiro de 2016. Observe que eu fui para a folha de janeiro de 2016, ela ainda está com o valor de 788. Por quê? Era para primeiro eu alterar o salário para depois encerrar a folha de janeiro. Mas eu fiz o contrário. Como é que eu faço para que ele volte a puxar aquele novo salário do empregado? Eu preciso reabrir a folha e ao reabrir a folha eu peço para que ele excluir remuneração, pessoal. Não significa zerar a remuneração, é soltar a antiga informação de remuneração que eu tinha jogado naquele encerramento. Então, quando eu clico em excluir a remuneração, ele vai ficar em branco e aí quando eu peço para ele recalcular, aí sim ele vai puxar o salário que agora sim está atualizado. Em algum outro momento nós vamos falar de uma situação em que você tinha esquecido de promover aquela alteração e você fez o pagamento da guia a menor, ou seja, nesse caso é como se você tivesse feito o pagamento de janeiro de 2016 com base no valor de 788 e não no de 880, mas isso é um assunto para depois. Então aqui, ó, que eu consertei, encerrei a folha e aí sim você vai estar levando em consideração o novo valor e aí a tua guia vai levar em consideração esse novo valor. Você pode emitir a guia e emitir os recibos. Eu não vou ficar fazendo isso todos os meses, porque isso não tem serventia para vocês. Mas agora vamos exercitar algumas coisas. Agora nós vamos identificar para vocês duas coisas que você precisa tomar cuidado. Primeira coisa, as coisas no e-social doméstico eles são necessariamente lançados na ordem cronológica em que acontecem. Então, para que eu entenda um pouco melhor a respeito disso, eu vou aqui, ó, em empregados, gestão de empregados, vou clicar no nome do empregado e clicar aqui, ó, em movimentações trabalhistas. Então, observe por enquanto que o trabalhador ele foi admitido, depois houve uma alteração do salário dele em 2016 e a próxima coisa que vai acontecer no ano de 2016 supostamente seria, hipoteticamente, as férias. A partir de agora, nós vamos falar a respeito do lançamento de férias. As férias, elas poderiam ser lançadas de duas formas. A primeira forma é, nessa primeira tela aqui, ó, você tem aqui, ó, programar férias, já na tua tela inicial. Lembre que eu estou na tela inicial de quando você entrou, eu não vou comentar a respeito disso por enquanto, mas ele vem aqui, ó, em programar férias. Esse programar férias ele tem uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que ele já está aí, logo de cara, para você lançar as férias do trabalhador, e aí você vai clicar em programar férias, e ele já vai lançar as tuas férias. Só que o problema disso é que ele já assume um determinado período aquisitivo, que nesse período aquisitivo que ele está sugerindo para você lançar, é o período aquisitivo o mais recente. Mas só que nesse caso, em que você não está querendo lançar nesse período aquisitivo, você quer lançar num outro período aquisitivo, o caminho natural não seria esse.
Então, como seria? Seria através aqui, ó, de empregados, gestão de empregados, clica no nome do empregado e clica aqui, ó, em férias. Nesse botão de férias aqui, sem ser aquele lá do início da tela, você consegue visualizar todos os períodos aquisitivos a que supostamente o trabalhador fez jus ao recebimento, e aí sim você, hipoteticamente, poderia optar. O fato de apresentar todos esses períodos aquisitivos não significa necessariamente que você precisa preencher todos. Por exemplo, se esse período aquisitivo aqui, ele já tinha sido concedido, por exemplo, em março de 2015, observe que o E-Social Doméstico ele só começou em outubro de 2015. Então, se você já fez os pagamentos conforme a época mandava que você fizesse, você não precisa lançar esse. Aí você pode pensar, se não precisa, por que é que o E-Social Doméstico ele apresenta para você? Porque supostamente aquele período concedido poderia nunca ter sido concedido, ou então ele poderia ter sido concedido, por exemplo, em outubro de 2015. Então, ele tem que evidenciar para que você tenha a possibilidade de, se necessário for, você lançar aquelas férias. Mas cuidado para não pensar que necessariamente todas que forem anteriores a outubro de 2015 precisariam necessariamente ser preenchidas. Então, nesse caso aqui, vamos supor que eu estou querendo lançar, ó, nesse período aquisitivo do lado de cá. Eu clico, observe que ele tem aqui, ó, a formatação, onde ele apresenta o período aquisitivo, o total de férias, total de dias já vencidos, e está aqui desse jeito que você está visualizando. Então, eu vou supor aqui, ó, que ele foi tirar essas férias aqui. Cliquei no período aquisitivo. Ao clicar no período aquisitivo, ele vai perguntar quando foram essas férias. Então, eu estou aqui colocando que as férias foram no dia 10 de março de 2016. Ele pergunta aqui para você, quantos dias de férias? Então, vamos supor aqui que ele tirou 15 dias de férias. Quando você clica no Tab, ele já preencheu aqui o término das férias. Observe que esses campos aqui, né, são obrigatórios. E ele já pergunta, olha, vem cá, o trabalhador ele deseja vender as férias dele, porque o trabalhador ele pode vender até 1/3 das férias. Então, ele poderia supostamente vender até 10 dias. Mas vamos supor que ele não está vendendo aqui. Então, essas férias aqui que eu estou colocando que foram em março de 2016, vamos supor que as férias que iniciaram em março, elas foram pagas 2 dias antes. Eu nem estou vendo se é domingo, feriado, eu não estou preocupado com isso, não, por enquanto, né? Então, eu estou colocando que a data do pagamento ocorreu 2 dias antes, no dia 8 de março de 2016. Quando eu clico aqui, ó, no Tab, mais uma vez, ele apresenta aqui algumas questões que envolvem os valores das férias e você clica em programar férias. De propósito aqui, ó, você está visualizando que alguns vencimentos aqui estão zero. Daqui a pouco você vai entender um pouco melhor dessa sutileza. Quando eu clico aqui, ó, em programar férias, ele diz aqui o que é que eu lancei, pede para eu confirmar. Quando eu confirmo, aí ele diz, ó, a programação das férias foi salva com sucesso. Deseja imprimir o recibo de férias? Você diz que sim. Mas aí, ó, observa que quando você vem aqui para esse período aquisitivo, do total de 30 dias que tinha para o trabalhador gozar as férias, ele já tem 15 dias concedidos, de forma que ainda tem 15 dias sobrando para você lançar outros 15 dias de férias em outro período, tá? Se eu quero lançar e imprimir o recibo de férias, eu cliquei lá naquelas férias e clico em imprimir o recibo. E esse recibo será mostrado aqui. Ok, então ele já mostrou para você o salário do trabalhador com essas questões que envolvem as férias. Você vai notar que esse valor, esse recibo de férias aqui, ele está diferente do que eu vou lançar para outro ano. Por quê? Porque nessa época de 2016, o módulo do E-Social Doméstico ele não estava fazendo um lançamento diretamente lá no âmbito da folha de pagamentos. Então, vamos dar uma olhadinha
aqui na folha de pagamentos de março de 2016 para você notar o que é que não está acontecendo. Por exemplo, março. Em março, observe que apesar de eu ter lançado as férias, aqui ó, o valor ele continua 880, mas na verdade era para constar 880 mais um terço. Então, quando eu fui lançar as férias, naquela época, felizmente isso daí acabou, tá pessoal? Ainda bem que a partir de 2017 esse tipo de problema não existe. Então, supostamente aqui era para que você lançasse os valores de 880 mais um terço. Então, sei lá, vou botar aqui 1133. Nem me lembro se é isso mesmo. Quando eu clico em Tab, aí sim eu salvaria a remuneração para que ele contemplasse os valores do um terço de férias. E aí, a partir daí, você vai encerrar a folha naturalmente, como qualquer outra. Mas, aquela boa notícia que eu já falei para você, né? Supostamente, esse tipo de problema que você teve, você não terá mais. Daqui a pouco você vai ver. Mas nessa historinha em que nós estávamos falando que é muito importante que você siga a ordem cronológica. Então, o trabalhador entrou, aumentou o salário dele, depois ele tirou férias. Aí eu vou lançar aqui o restante das férias dele. Então, eu cliquei aqui ó, nesse período aquisitivo, que ainda tem 15 dias disponíveis, e fui lançar aqui que o início das férias desse período foi de 20 de junho de 2016, 15 dias. Então, quando eu cliquei em Tab, ele já preencheu o término das férias, e aqui eu vou colocar a data das férias. Vou supor aqui que as férias foram, ao contrário do que manda a lei, que as férias foram pagas no mesmo dia. Não estou nem falando da parte da lei não, eu só estou querendo mostrar para vocês de como se comporta o próprio E-Social. Então, eu cliquei aqui ó, no Tab. Observe que nessa fase aqui, não sei se você lembra, quando a gente estava no mês de março, a gente não estava aparecendo aqui ó, a parte dos vencimentos. Então, os vencimentos com a parte de um terço de férias. Mas aqui, a partir de agora, você já visualiza algum tipo de diferença em relação ao que eu estava lançando. Então, quando eu clico aqui ó, em programar as férias, clico em confirmar, e aí ele pergunta se eu quero imprimir o recibo de férias. É só eu clicar né, nessas férias e imprimir, mas isso aqui vocês já viram. Vamos dar uma olhadinha aqui na folha de junho de 2016. Aqui ó, você já nota uma evolução em termos daquela base de cálculo que foi apresentada, mas você ainda continua sem ter a repercussão dos valores. Daqui a pouco vocês vão ver o que é que vai acontecer em 2017. Salvar a remuneração e a partir dali eu faria encerramento da folha como qualquer outro para poder levar em consideração isso. Como eu já falei para vocês, no futuro eu vou mostrar, olha, e se eu tiver esquecido, como é que eu vou fazer? Por enquanto eu estou mostrando a vocês como é que se faz a coisa certa. Vamos lá, então voltando lá para aquela parte que nós estávamos da gestão dos empregados, eu cliquei aqui ó, em movimentações trabalhistas, então houve o aumento do salário mínimo, eu lancei as férias e por aí vai, depois eu lançaria os adiantamentos de 13º nas folhas respectivas e por aí vai. Vamos supor que depois disso, chegou 2017, né, nessa nossa historinha, eu cliquei no botão da casinha e fui alterar o salário, que passou de 880 para 937. A partir de 1/1/2017. É muito importante, tá? Quando nós falamos de você alterar o salário, é importante que você saiba que os valores da folha de pagamento e também os cálculos das férias e também do desligamento, eles levam em consideração o salário contratual que estiver vigente lá no ambiente do E-Social. Então, toma cuidado
Porque quando você não tem esse procedimento de fazer alteração todo o ano, você vai estar gerando alguma possibilidade de erro. Algumas pessoas podem pensar, poxa, mas eu não alterei o salário, mas eu ficava todo mês alterando manualmente o salário do trabalhador. Dá no mesmo? Sim, quando você fala da folha de pagamento normal. Mas ele não dá no mesmo quando você fala, por exemplo, de férias, porque as férias elas vão ser computadas, a gente vai ver daqui a pouco, com base no salário contratual. Agora vamos nessa nossa historinha lançar novas férias. Lembrando, né? Já que são férias de um período retroativo e não as férias atuais, muito melhor a forma que você tem é clicando aqui em gestão dos empregados, para que você clique no nome do empregado e você vai clicar no botão de férias. Aqui, vamos supor que eu estou lançando as outras férias. Agora você vai notar uma sutil diferença. Eu vou fazer a mesma coisa que eu estava fazendo, só que vai dar um resultado um pouquinho diferente. Então vamos supor que essas férias que acabaram em 2017, elas aconteceram no dia 10/7/2017. E aqui eu vou colocar que ele passou 30 dias. Quando eu coloquei 30 dias, ele já preencheu o término das férias e agora eu vou colocar aqui que foi pago no dia 8/7/2017. Uma coisa interessante é o seguinte, do mesmo jeito que eu falei para vocês que o 13º ele precisa incorporar essa média de horas extras, ou então a média de comissões, mas isso aí é outra história, não vou nem falar de comissão, porque a gente está falando de doméstico. Média de horas extras e repouso semanal remunerado, nas férias também supostamente deveria se levar em consideração essa questão das médias. Então, se aquele teu trabalhador ele já recebe horas extras frequentemente, você vai tirar uma média daquelas horas extras e você vai incorporar. Então, nesse caso aqui, se o teu empregado doméstico ele recebia, sei lá, R$100, por exemplo, de média de horas extras, você, em vez de fazer o cálculo das férias com base no salário base, você clicaria aqui em dizer que vai querer alterar o salário base para efeito de cálculo. Então vamos colocar aqui 1.037. Quando eu cliquei no Tab, ele já incorporou esse valor aqui, base das férias, e aí ele vai possibilitar que você faça a programação das férias. Mesma coisa, você vai lá e confirma. Ele pergunta se você quer imprimir. Se você quiser imprimir, você já sabe, né? Clica aqui e vai imprimir. Agora eu vou olhar as folhas de julho e agosto de 2017. Por que julho e agosto? Vocês vão entender daqui a pouco. Então, eu vou lá na folha de pagamento 2017, vou clicar em julho. Observe que aqui, nessa folha de julho, eu não precisei alterar manualmente. Aquilo que eu tinha feito em 2016, eu não preciso fazer mais em 2017. Mas é sempre bom você estar atento, porque se eu não estiver equivocado, esse cálculo foi feito a partir de março de 2017. Tudo que era antes você precisava fazer manualmente. Mas agora não, o E-Social Doméstico melhorou e ele já faz esse cômputo para você. Então eu vou dar uma olhadinha. Olha, o salário era 937 em 2017. E por que é que tem esses valores aqui, Então eu vou dar uma olhadinha aqui na folha só para mostrar para vocês o que é que ele fez. Então, quando você lança os valores de férias, você já nota a partir de 2017 que ele já repercute no ambiente da folha de pagamentos. E esse conceito vai ser muito utilizado quando a gente for consertar coisas do passado, tá? Por enquanto eu só estou mostrando para vocês que ele já separou, por exemplo, os dias daquele mês de julho que não estava contemplando férias, ele já calculou o que seriam esses dias do salário normal e ele já calculou daquelas férias de 30 dias quantos dias de férias estão sendo gozadas naquele mês. Então ele já faz, o próprio E-Social Doméstico, ele já faz um tratamento tributário
e trabalhista, para que você não tenha nenhuma dúvida do que efetivamente você vai precisar pagar e também recolher. Quando eu falo pagar, significa pagar ao teu empregado doméstico. Recolher é você fazer o recolhimento da guia DAI, do documento de arrecadação do E-Social. E aí ele já fez esses cálculos para você. E aí você sabe, né? Do mesmo jeito que eu falei antes, se você quiser, você poderia adicionar outros vencimentos. Observe que agora, depois de um certo tempo, o E-Social ele já está muito mais enriquecido. Você pode lançar, por exemplo, Vale Transporte, você pode lançar, deixa eu botar aqui, ó, eu selecionei Vale Transporte, mas vamos supor que eu quero horas extras. Eu escrevi ali, ó, extra, ele já apareceu, ó, horas extras e, por exemplo, descanso semanal remunerado sobre horas extras. E você clicaria em adicionar. Quando você clica em adicionar, agora sim, ó, você coloca o valor do Vale Transporte, sei lá, vou colocar aqui, centro, aqui. Quando eu clico em Tab, ele vai alterando. E você vai colocar aqui valores, né, de horas extras e descanso semanal sobre horas extras e por aí vai. Estou lançando aqui valores de horas extras, por exemplo, e o descanso semanal remunerado sobre horas extras. Quando eu cliquei em salvar, observe que a própria folha ela já contemplou os cálculos feitos automaticamente pelo sistema e os lançamentos feitos por mim. Eu poderia, mas eu esqueci, olha, eu vou precisar lançar aqui, ó, ele tanto fez horas extras, mas também andou faltando. Não tem problema, você pode lançar aqui, ó, descontos, por exemplo, vou colocar desconto de falta. Você adiciona aqui, vai aparecer e você desconta aqui, ó, a falta. Por que é importante você lançar tudo isso? É importante porque vários dessas situações que você lança aqui, eles afetam a tua base de cálculo. Mas é importante que eu te diga o seguinte, o Vale Transporte, por exemplo, ele não vai afetar a base de cálculo, porque você poderia pensar, poxa, mas será que eu lançar o Vale Transporte vai aumentar a base de cálculo para eu recolher? Não, o próprio E-Social doméstico, ele já entende que aquilo tem natureza indenizatória e ele não vai aumentar a tua base de cálculo. E aí vai ter um facilitador, você vai ter já também um recibo de pagamento do Vale Transporte. Vamos ver como é que fica. Aqui, ó, encerrar a folha. Eu peço para confirmar. E aqui, ó, quando eu vou emitir a guia, vai ser igual a outra, só que ele já está com as bases de cálculos corretas. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, na parte do recibo. Esse recibo, ele já vai demonstrar para você um monte de coisa. Então, nesse recibo, você já vai estar solicitando ao teu empregado para que ele ateste o recebimento de tudo isso aqui, ó, do salário, do Vale Transporte, das férias. Essas férias já é a parte que cabe aquele mês e por aí vai. Então você vai ter toda essa facilidade para que você consiga ter numa única via, para que você saiba, olha, vem cá, e se as férias pegou um pouquinho de um mês, um pouquinho do outro, como é que eu vou fazer esses proporcionais? Esse tipo de dor de cabeça você não precisa ter. O próprio E-Social, ele já vai saber, já vai dizer para você o que você precisa fazer de pagamento líquido ao trabalhador. É por isso, esse daqui é o demonstrativo trabalhista. Só que do ponto de vista tributário, ele também apropria para as bases de cálculo de cada mês que compõe as férias, as parcelas dos dias de cada um. Por exemplo, se você teve uma férias de 30 dias e essas férias pegaram 20 dias de um mês e 10 dias do outro, aqueles 20 dias daquele mês, por exemplo, do mês 1, vão integrar aquela parte daquele mês. E os 10 dias vão contemplar com o seu 1/3 no mês subsequente. Esse tipo de preocupação é uma preocupação a menos. É só você olhar para o E-Social e você já vai descobrir o que você precisa pagar ao empregado, olhando para aquele caso que a gente falou, né? Que seria a parte do líquido a pagar e também a parte do recolhimento. O recolhimento, você observa
que você tem nesse campo aqui, ó, que é justamente na guia. Então, é esse o reflexo que você tem da parte do lançamento de férias no ambiente daquela folha de pagamento. Então, aqui, ó, essa guia, ela já contemplou as bases de cálculo de tudo que você lançou. E o melhor de tudo é que aquele recibo, você já está tendo um recibo do pagamento de tudo, inclusive do vale transporte. Do que você ficar com um recibinho por fora e tal, você já vai ter aquele recibo consolidado. É obrigatório? Não, é só um facilitador. Se você quiser, você lança no E-Social com a segurança de que o vale transporte ele não vai aumentar a tua base de cálculo. Se você tiver curiosidade, dá uma olhadinha, insere o vale transporte e olha a base de cálculo, você vai ver que não altera. E aí, nós já falamos nessa questão que envolve a parte cronológica, né? Os fatos vão precisar ser empilhados pela ordem cronológica. Então, voltando aqui, ó, para as movimentações trabalhistas, observe que o trabalhador entrou, aumentou o salário, ele tirou férias ao longo de 2016, aumentou o salário em 2017, tirou férias em 2017. Mas vamos supor agora que o trabalhador, no mês de outubro, ele terminou ficando afastado por algum motivo. Então, para aquele trabalhador, você vem aqui, ó, na parte, vamos voltar, eu estava aqui, ó, vamos supor que você está aqui, ó, no início, você vem aqui, ó, em gestão dos empregados, clica no nome do trabalhador e clica aqui, ó, em afastamento temporário. Nesse afastamento temporário, você vai ter condição de indicar qual foi o afastamento. Aqui, ó, você abriu a tela, registrar afastamento, e você vai ter algumas possibilidades. Lembrando que do mesmo jeito que você visualizou que o trabalhador, quando tira férias, aqueles dados das férias eles já repercutem no ambiente da folha de pagamento, você vai ver que a mesma coisa acontece em relação aos afastamentos. Vocês vão ver agora. Então, vamos supor que nesse caso que nós estamos contando, o trabalhador ficou afastado no mês de outubro de 2017. Então, vamos supor que ele ficou afastado do dia 2 ao dia 18/11 de 2017. Aí você apresenta aqui, olha, ele estava afastado pelo que? Acidente ou doença do trabalho, coisa não relacionada ao trabalho. Você vai ter um monte de situações. E para cada situação, você vai ver que o próprio E-Social, ele vai demandar que você solicite alguma coisa. Porque, por exemplo, quando eu coloquei acidente de trabalho, ele precisa que você informe motivo de CAT e tal, mas eu não quero falar disso agora. Isso é um assunto para depois. Então aqui, ó, acidente ou doença não relacionada ao trabalho, ele pergunta a você, ó, esse afastamento decorre da mesma doença que gerou o afastamento anterior? Nesse caso não tinha nenhum, aí você clicou em não. Foi acidente de trânsito? Nesse caso não, mas se tivesse, você assinalaria para poder dizer o que foi que aconteceu, se foi um atropelamento, colisão ou outra circunstância. Esse campo de observação, como você está visualizando aqui, ele não é obrigatório. Você pode colocar só para você lembrar, olha, isso aqui foi porque a minha funcionária, ela ficou afastada, ela teve, sei lá, algum problema aí. Você pode citar, isso é um lembrete para você. Como você já sabe, esse campo ele não é obrigatório. Então lembremos que eu estou lançando aqui um afastamento de outubro a novembro de 2017. Então eu vou lá e salvo. O afastamento temporário foi incluído com sucesso e agora nós vamos dar uma olhadinha o que é que acontece nas folhas de outubro e novembro de 2017. Então aqui, ó, eu vou para a folha de pagamento, vou para 2017, vou dar uma olhadinha aqui, ó, no que acontece em outubro de 2017. Observe que o afastamento daquele trabalhador ocorreu a partir de 2 de outubro, mas aparece aqui, ó, como remuneração dele 30,23. Por quê? Porque o próprio E-Social ele já inseriu aí o salário daquele dia 1/10 de 2017. Já fez os cálculos para você.
Então, quando você lançou o afastamento, o próprio E-Social sabe, opa, nesse afastamento aqui não incide as contribuições do E-Social. E aí ele já abate para você a base de cálculo. Se eu tivesse lançado, por exemplo, um afastamento por motivo de gravidez, ele saberia que não incidiria algumas coisas, mas incidiria o FGTS. Então, esse tratamento para você pensar, olha, vem cá, nesse caso desse afastamento e nesse outro, como é que é? Incide ou não incide? Esse trabalho você deixa para o módulo do E-Social. Por quê? Basta você contar o que aconteceu e, nesse caso, você vai ter condição de olhar para a folha do mês e saber o que é que você precisa ou não recolher. Então, nesse caso de outubro, é só que eu encerre a folha, para que ao encerrar a folha, eu faça um pagamento de guia, onde a base de cálculo ela é muito menor do que normalmente se esperaria. A mesma coisa que a gente viu para outubro vai acontecer em relação a novembro. Aqui, ó, observe que tem maior quantidade de dias de novembro, a remuneração também está maior. Isso significa que esse cálculo automático eu não posso mexer? Claro que você pode. Se naqueles dias de trabalho houve algum tipo de hora extra, alguma coisa, você pode lançar do mesmo jeito que você já está acostumado. Então, isso já aconteceu, eu não preciso mais falar. Vamos voltar para aquela coisa que eu falei para vocês, tá? Da historinha que nós estamos montando. Então, vamos supor aqui que nesse caso, depois de ser admitido, aumentou o salário, tirou férias em 2 períodos, aumentou o salário em 2017, tirou férias em 2017, ficou afastado. Aí vamos chegar agora em 2018. Então, mais uma vez, né? A forma mais fácil para você alterar o salário, você já sabe, ó, clica na casinha, que é para lhe levar para a tela inicial, e reajustar o salário. Mas agora eu vou mostrar como é que você faz sem ser por aqui. Mas não se acostume a sofrer não, o melhor é por aqui, tá? Mas eu vou mostrar como é que você faz. Então, na parte de gestão de empregados, você clica no nome do empregado, você vem aqui, ó, em dados contratuais e tem aqui, ó, reajustar salário. Você vem e aumenta, por exemplo, eu vou aumentar para o salário mínimo de 2018, que foi 954. E aí, foi a partir de 1 de 2018. Confirmei. E agora, vamos supor que nesse período aqui, você está aqui, ó, em 10 de 2 de 2017, o período aquisitivo, e você quer lançar férias para esse período aquisitivo. Esse período vai de 10 de 2 de 2017 a 9 de 2 de 2018. Uma pergunta que pode vir na sua mente é o seguinte: e se eu quiser dar essas férias antes, inclusive, dela vencer, eu posso fazer? Sim, você poderá. É o que nós vamos fazer aqui. Então, vamos supor aqui, ó, que essas férias, que só venceria o período aquisitivo, em 9 de 2 de 2018, vamos supor que ele foi tirar no dia, sei lá, 20 de janeiro de 2018. E foi tirar 20 dias. E desses 20 dias, vamos supor que ele foi vender 1/3 dos dias, tá? Então, ele vendeu 1/3 dos dias e a partir de agora, vamos supor que a data de pagamento foi do dia 18 de 1 de 2018. O salário base vou deixar do jeito que está. Vocês já sabem, né, que se você estivesse querendo inserir a média das horas extras, você clicaria aqui e alteraria a base de cálculo, tá? Mas nesse caso aqui, a gente não vai fazer. Então, eu vou clicar em programar as férias. Peço para confirmar. Ele pergunta se eu quero imprimir. Sim. E aí, ó, você acabou de notar que essas férias aqui, elas inclusive puderam acontecer antes do período ter terminado. Então, não tem problema nenhum. Se você quer, o que você não pode é prejudicar o trabalhador para conceder depois
de vencido 1 ano e 11 meses, porque você tem até, quando você completa um ano, que é aquele período aquisitivo, você teria hipoteticamente até 11 meses para iniciar aquelas férias, porque você não pode deixar vencer 2 vezes sob pena de, em não o fazendo no tempo correto, você ser obrigado a fazer o pagamento em dobro ao trabalhador. E quando é social doméstico, ele identifica que aquele pagamento está fora do prazo, ele já sugere para você que o trabalhador tem direito ao recebimento em dobro e, se você quiser, ele já faz os cálculos para você. Uma coisa importante, naquelas férias que eu tinha lançado, onde o trabalhador vendeu 1/3 das férias, observe que na coluna das férias aparece de que ele vendeu 1/3 de férias, ele tirou 20 dias e vendeu 10. Então, do total de dias, ele já foi concedido e vendido as 30, de forma que não sobra mais nada, tá? Mas aí você lançou, tá? Agora vamos fazer aqui, ó, nessa nossa historinha, vamos voltar para a nossa historinha. A nossa historinha é que nas movimentações trabalhistas, tudo foi acontecendo de forma cronológica. E aí, depois dessas férias, vamos supor que agora teve um outro afastamento, só que tem um detalhe. Aqui, ó, eu fiz um afastamento e nesse afastamento eu vou lançar aqui, ó, registrar um novo afastamento. Só que nesse afastamento, vamos supor que eu lancei em 10 de maio de 2018, mas nesse afastamento, na época em que eu estava lançando o afastamento, eu não tinha certeza de quando o trabalhador iria retornar. Ele estava saindo para se tratar, mas eu não sabia. Naquele período que eu falei, foi um período tão pequeno que quando eu fui lançar, eu já sabia do status do seu trabalhador. Então, eu poderia lançar aqui só o início e depois lançar o término. Mas vamos aqui mais uma vez lançar aqui sem a data de término para que você visualize como é que isso ficaria. Doença não relacionada ao trabalho. Eu cliquei em salvar e agora você vai notar o seguinte: esse afastamento foi incluído com sucesso. E vai aparecer uma figura nova aqui, ó. Quando você clica em gestão dos empregados, aquele trabalho que encontra-se afastado, ele está aqui, ó, com status de afastado. Isso significa que nesse afastamento que aconteceu aqui, ó, nessa parte de afastamento, nesse afastamento que aconteceu em maio de 2018, vamos dar uma olhadinha, por exemplo, na folha de junho de 2018. Em junho de 2018, observa que a base de cálculo já fica zerada para esse trabalhador. Então, você, via de regra, não vai ter nada para você fazer de pagamento. Mas é possível lançar alguma coisa para esse trabalhador? Sim. Ele poderia estar recebendo algum valor retroativo, ele poderia estar recebendo algum prêmio, alguma gratificação, alguma coisa. Você ainda assim consegue fazer o lançamento, mesmo com ele afastado, tá? Mas nesse caso a gente não está colocando. Mas nessa história que eu estou falando para vocês, ainda voltando para aquela historinha, vamos supor que eu me arrependi. Poxa, esse afastamento, poxa, eu estava equivocado. Eu lancei esse afastamento, mas eu não deveria ter lançado esse afastamento. Ou então, esse afastamento aqui, o tipo de afastamento não era aquele. Eu posso retificar ou eu posso excluir. Nessa historinha que eu estou falando para vocês, eu vou aqui clicar em retificar. Então, vamos supor aqui que esse afastamento aqui não era de doença não relacionada ao trabalho. Vamos colocar aqui, de propósito aqui, licença maternidade de 120 dias. Então, nessa questão aqui, eu lancei o afastamento e agora você vai entender um pouco mais por que eu estou lançando de propósito essa questão da licença maternidade. Confirmar essa retificação. E aí, ó, quando eu coloquei
essa retificação, agora vamos dar uma olhadinha como é que ficou a folha de junho de 2018. Observe que ficou afastado, mas quando essa folha vai ser encerrada, a base de cálculo do FGTS aparece sozinha. Por quê? O próprio E-Social ele já sabe que aquela trabalhadora está no período de auxílio maternidade. Então, é devido o FGTS. Então, ele já vai contemplar na tua guia, apesar de você não estar pagando o INSS, você vai contemplar na guia o pagamento do FGTS. Tá vendo como é que ele trabalha? Ele já sabe de cada um. Quando você clica aqui, ó, em emitir o recibo, ele já demonstra aqui, ó, que você não tem nada a pagar, porque isso aí seria no âmbito do INSS. É isso que eu estou falando para vocês. Ele faz o tratamento tributário e trabalhista de forma que você descobre para cada tipo de afastamento o que é que você precisa ou não pagar, o que você precisa ou não recolher. Agora vamos voltar àquela nossa historinha, onde nós fizemos aqui, ó. Uma coisa importante é que nesse afastamento, apesar de estar constando lá o afastamento por 120 dias, cuidado para você não pensar que o próprio E-Social, depois de 120 dias, ele vai dar um encerramento naquele afastamento. Não, você precisa clicar aqui, ó, em trabalhador, clica no afastamento temporário, clica naquele afastamento de licença maternidade e aí você vai clicar aqui, ó, em registrar o retorno. Esse afastamento, eu não estou nem calculando os 120 dias exato, tá? Eu vou botar aqui mais 4 meses. Então, de 10 de maio, eu vou colocar junho, julho, agosto, setembro. 10 de setembro de 2018. Quando eu clico aqui no afastamento e clico em salvar, aí sim é que a minha empregada ela vai sair do status de afastado e volta a ficar com status normal, tá? Sem status de ativo. Então, cuidado, tá, pessoal? O E-Social ele não preenche o retorno do afastamento. Você precisa indicar o retorno do afastamento. Uma coisa também ainda muito importante, que às vezes vem como uma dúvida, quando as pessoas estão fazendo o lançamento do afastamento temporário, é o seguinte. Às vezes chega alguém lá no plantão para dizer, olha, o trabalhador ele ficou doente, mas o benefício dele só saiu, só teve a perícia de alguma coisa. E qual é a data que eu lanço? O lançamento do E-Social quanto ao afastamento temporário, ele é muito facilitado. Por quê? Na verdade, é quando o trabalhador deixou de comparecer ao trabalho por algum daqueles motivos. Ele não faz menção à data de concessão do benefício. Isso é um assunto entre o empregado, com base nas informações prestadas pelo empregador, lá no âmbito do INSS. Então, quando você pensa em afastamento temporário, não se preocupe em ficar procurando saber de detalhes. Ah, mas o benefício porque não foi denegado e ainda está afastado e o trabalhador ainda está batalhando contra o INSS, está protestando porque ele não concorda com o resultado da perícia. Você não precisa se preocupar com isso do ponto de vista de lançamento do E-Social. A questão é objetiva. O trabalhador estava ou não estava afastado por conta daquele problema de saúde? Ele estava ou não estava afastado? É isso. Não se faz menção ao benefício, se foi concedido ou se não foi. Você, como empregador, se ele ficou afastado, você precisa fazer a sua obrigação acessória de informar aquilo, porque você, quando não informa aquele afastamento perante o INSS, aquilo vai dar uma dificuldade a mais para o teu empregado gozar dos benefícios junto à Previdência. Então, a partir de agora, eu vou lançar durante o período de 2019 e 2020 para a gente economizar o tempo, para daqui a pouco vocês entenderem um pouco mais do que eu estou querendo, tá? Até daqui a pouco.
Pois bem, pessoal, retornando aqui, ó, para esse trabalhador, eu fiz uma série de lançamentos de forma que vamos lá, recapitulando, o trabalhador ele foi admitido, aumentou o salário em 2016, ele tirou férias durante 2 períodos em 2016, houve aumento de salário em 2017, tirou férias em 2017 e depois ele ficou afastado, a gente lançou o início e término desse afastamento, teve aumento no salário em 2018, ele tirou férias, colocou a licença maternidade início e término. Depois a gente teve um lançamento de alteração do salário de 2019, tirou férias em 2019, mas de propósito eu deixei de lançar algumas coisas para que depois, em outro vídeo, a gente note como é que a gente faz para corrigir alguns erros quando a gente vai trabalhar de forma extemporânea, como é que a gente vai lidar com isso. Mas então eu lancei um monte de coisas para esse trabalhador e agora eu vou, nessa historinha que nós estamos contando, lançando o desligamento do trabalhador. Note que eu, de propósito, eu lancei apenas a alteração do salário de janeiro de 2020, não lancei o aumento do salário de fevereiro de 2020, nem o aumento de 2021 e vou fazer um desligamento agora no ano de 2022. Então, eu vou fazer agora, ó, nessa parte aqui, só para você relembrar, supondo que eu estou na parte inicial, eu vou aqui, ó, em gestão dos empregados, clico no nome do empregado e vou agora fazer um desligamento. Mas antes disso, eu quero mostrar a vocês também uma outra coisa que de propósito eu fiz, que às vezes acontece do trabalhador, do empregador ter utilizado o período aquisitivo incorreto. Ele lançou o período concessivo das férias de novembro de 2021 para um período concessivo que nem sequer estava vencido, tá? Então eu estou simulando um erro, depois a gente vai consertar esses erros. Então vamos lá, voltando, nós estamos aqui, ó, na gestão dos empregados, cliquei no nome, clico em desligamento e ao clicar no desligamento, observe que ele já começa errado aqui, ó, pelo fato de que o salário contratual está com o valor defasado. Então, você já está errando aqui. Mas vamos supor que, por enquanto, estivesse tudo correto. Então, eu coloco a data do desligamento, por exemplo, para o dia 20 de junho de 2022. Quando eu cliquei no Tab, apareceu aqui, ó, ele pergunta, ele evidencia, o E-Social, ele evidencia para você principalmente os tipos de desligamento mais frequentes, que seria o desligamento por iniciativa do empregador, e foi uma demissão sem justa causa, ou uma iniciativa do trabalhador que pediu demissão. Mas a gente pode colocar o acordo entre as partes e por aí vai. Então, se você quiser, você pode assinalar outro motivo, mas a gente vai colocar aqui o mais frequente, que seria esse do empregador sem justa causa. Se você quiser, da mesma forma que quando você estava cadastrando o empregado, você pode ir salvando o rascunho do desligamento, tá? Então, eu estou salvando o rascunho para que a gente não perca o que está fazendo. Da mesma forma que na admissão do trabalhador, você vai clicando no botão próximo e você vai avançando em relação a todas as etapas que você sabe que compõem, que no caso do desligamento são 5 etapas. A etapa seguinte é a etapa em que ele pergunta, olha, vem cá, esse trabalhador que entrou em 2014, ele tem direito a 54 dias de aviso prévio, já é outro facilitador para você. Aquela questão de que a cada ano trabalhado você vai ter um incremento de 3 dias no aviso prévio, no módulo doméstico, ele já faz o cálculo, já avisa para você, olha, no caso desse contrato aqui, o aviso prévio que ele tem direito é de 54 dias, já que esse trabalhador completou 8 anos de contrato. Aí ele pergunta, é indenizado ou será trabalhado? O indenizado é quando você demite o trabalhador e ele não cumpre o aviso prévio. Então você está fornecendo, você está pagando aquele aviso prévio. No trabalhado, você comunicou previamente ao trabalhador de forma que você deu a opção para que o trabalhador, por escrito, formalize esse aviso prévio para que o teu trabalhador
fique cientificado que ele vai estar cumprindo o aviso prévio, tá? Então é muito importante que você tenha em mente que a questão do aviso prévio trabalhado, é muito bom que você esteja resguardado a respeito disso. Nesse caso aqui, eu vou colocar que ele foi indenizado. Então, nesse caso aqui, mais uma vez, a cada etapa eu estou salvando o rascunho e a gente vai passando adiante. Agora nós chegamos na parte de férias vencidas e daí, nessa etapa, você já nota a importância de você lançar tempestivamente todas as férias. Por quê? Se eu tivesse lançado todas as férias, o próprio E-Social Doméstico ele já reconheceria que determinadas férias teriam sido concedidas e elas sequer apresentariam essas férias para que fossem supostamente incluídas no termo de rescisão de contrato de trabalho. Então você nota aqui que ele já sugere que você faça a inclusão e inclusive ele fala de que se aquelas férias não foram concedidas no tempo correto, elas precisariam ser incluídas em dobro. Então, você pode supostamente incluir essa questão da inclusão dessas férias e você pode pedir para não calcular a dobra. Cuidado para você não pensar que a inclusão, e você está dizendo, é social, inclua essas férias, mas não calcule em dobro, não. Isso não significa que você está respaldado por lei para deixar de pagar em dobro o que está escrito no artigo 137 da CLT. Mas como o E-Social ele é um sistema de informação, ele te alerta a respeito de algumas coisas, mas se você quiser fazer sobre o seu ponto de vista e correndo o seu risco de fazer uma coisa errada, fazer com que o desligamento não contemple o pagamento em dobro, é uma opção sua. Claro que você ficaria sujeito a algum tipo de fiscalização, algum tipo de penalização, pode vir a ser demandado a arcar com esse ônus, tá? Então você pode incluir ou não essas férias. Nesse caso aqui, em que essa historinha que eu estou contando, supostamente essas férias elas já tinham sido tiradas, então eu não vou pedir para que seja incluída essas férias. Então nessa etapa é quando você já começa a lembrar, opa, será que eu lancei todas as férias no âmbito do E-Social? Se você não lançou, para um pouco, apaga tudo e vai lançar primeiro as férias que você não tinha lançado. Claro que em alguns momentos você talvez não consiga por conta da questão do empilhamento, que é uma coisa que nós vamos ver depois. Então, seguindo aqui, ó, você lançou o tal do desligamento, o sistema terminou caindo e eu estou clicando no desligamento para acessar o rascunho. Daí a vantagem de você efetivamente continuar salvando a cada etapa para que você não tenha o risco de perder. Então nessa parte aqui, voltamos para a etapa 3, eu pedi para que ele não incluísse essas férias. Eu estou supondo um erro, tá pessoal? Eu estou cometendo um erro, porque na verdade era para eu ter lançado as férias lá. Aqui ele vai fazer quando você vai estar informando o pagamento das verbas rescisórias. Então aqui, esse desligamento que ocorreu, por exemplo, no dia 20/6, você teria até o dia 30/6 de 2022. Mas nessa historinha, eu estou colocando aqui que o pagamento ocorreu um dia depois do prazo limite, que seria dia 1/7 de 2022. Quando eu coloquei essa data aqui, ela tem uma importância muito grande, porque a respeito dessa data, você pode ou não verificar a necessidade de fazer o pagamento dessa multa por atraso no pagamento da rescisão. Por quê? Porque quando você paga a multa, você paga a rescisão depois do prazo legal, você precisaria pagar um salário a mais, que como você está vendo aqui, o salário está até menor porque o salário contratual não tinha sido atualizado. Observe que ele já faz o cômputo dos valores devidos de saldo e salário, do 13º proporcional, férias proporcionais, mas como você bem sabe, nessa historinha que eu estou criando, os valores eles foram calculados errado. Por quê? Porque eu não tinha atualizado essas questões que envolvem o salário contratual. Mas eu não vou nem alterar isso, porque o conserto disso a gente vai tratar em outra oportunidade.
Então, aqui ele já fez o cálculo dos vencimentos e também dos descontos, tá? Aqui ele até apresenta para você, ó, estão sendo exibidas as verbas rescisórias já calculadas pelo sistema. Mas ele pergunta, olha, houve faltas, atrasos, horas extras ou qualquer outra situação específica? E isso é para que você tenha em mente que, se você quiser, você poderá assinalar alguns outros campos e inserir outros vencimentos, por exemplo, isso daqui, ó, de horas extras, e também você poderá assinalar outros descontos. Se naquele mês da rescisão, se o trabalhador faltou alguma coisa, você ainda pode inserir manualmente as coisas que não são calculadas automaticamente pelo sistema. Então, nessa historinha, eu não fiz nenhuma inserção. Vou salvar aqui o rascunho para a gente não perder. E agora, vem para vocês a outra etapa, que seria a gente já está chegando no finalzinho do desligamento. Você vai notar que ao chegar na etapa 5, ele já está evidenciando para você as bases de cálculo de tudo que está aí, incidindo de FGTS e de INSS. E quando você pede para concluir, eu nem estou falando aqui da pensão alimentícia, tá? Depois a gente fala disso. Quando você pede para concluir, você vai notar uma coisa que é muito importante. Note que quando eu fiz concluir o termo de rescisão, a rescisão de contrato de trabalho, aparece para você uma determinada sequência. Então, ele aparece aqui para você imprimir o termo de rescisão, onde quando você clica aqui, ó, já apareceu o termo de rescisão, que nesse caso ele está com erros, né? O ideal seria 4, porque fica um com o empregador, outro com o empregado, um na caixa e o outro para o seguro-desemprego. Seriam 4 vias, seria interessante. Mas aí depois que você imprimir o termo de rescisão, ele já mostra para você algumas coisas que você vai notar uma coisa interessante. Ele pede aqui para você imprimir o DAI rescisório. Aí o DAI rescisório, se você quiser, você pode informar uma data para quando você quer gerar, mas se você não informar a data, ele gera para o dia de hoje. Então, nesse caso aqui, eu cliquei em imprimir o DAI rescisório. Cuidado com essa expressão, DAI rescisório. Quando existem alguns desligamentos que motivam o saque imediato do FGTS por motivo de desligamento, surge a figura do DAI rescisório. Esse DAI rescisório, ele é ligeiramente diferente do outro, porque a aparência parece ser quase a mesma coisa. No entanto, você vai notar que no campo de observações, ele já aparece aqui, ó, guia rescisória, e aparece pela primeira vez os dados do trabalhador aqui, ó, CPF, número tal. Observe que o NIS nem aparece mais, porque o NIS ele terminou nem sequer mais sendo obrigatório no âmbito das informações do E-Social, de forma que tudo ficou concentrado no CPF. E aí, observe que nessa guia, o período de apuração é junho, porque o desligamento ocorreu em junho. O pagamento foi em julho, mas o desligamento foi em junho. Então, observe que nessa guia rescisória só consta FGTS. Então, onde você costumeiramente via FGTS e INSS, em alguns casos, quando o trabalhador tem a faixa de rendimento que supera a faixa de isenção, você supostamente teria o imposto de renda. Nesse caso do guia rescisório, você só está vendo FGTS. E aí você fica pensando, poxa, mas o FGTS está aqui. Onde é que está o INSS? Aí é onde você vai visualizar. Observa que quando você imprimiu o DAI rescisório, ele já vai indicando aqui para você fechar a folha de junho e depois fechar a folha de julho. Mas a folha de julho, no dia que eu estou fazendo, ela não está disponível. Então você vem aqui para junho. Nessa folha de junho, você já nota que do mesmo jeito que eu tinha falado para vocês, que o salário contratual ele termina incorporando na folha, naturalmente. Quando você lança as férias, ele repercute naturalmente na folha. Assim como os afastamentos também repercutem nas folhas dos períodos respectivos. A mesma coisa acontece com o desligamento. Então, já que no mês de junho houve o desligamento desse trabalhador, você observa que nessa folha ele já aparece, inclusive, como relação de trabalhadores desligado nessa competência.
de forma que o valor líquido das verbas rescisórias já foi calculado lá no módulo do desligamento, no aplicativo do desligamento. Ele já trouxe calculado aqui como resultado de tudo que você tinha lançado lá. Bastaria você vir aqui para junho e você vai clicar em confirmar. Observe que quando você vai emitir essa guia de junho, você vai notar que nessa guia de junho, essa daqui, só aparece INSS. Você pode pensar, espera aí, eu vou ter no mês do desligamento que pagar 2 guias? Sim, quando você tem algum tipo de desligamento que motiva uma divergência no prazo para pagamento do FGTS. Mas isso daí você não precisa se preocupar se vai ter, se não vai ter. O próprio E-Social, ele já diz para você se vai ter ou se não vai ter. Essa resposta, se vai ter ou se não vai ter, você já tem quando você está fazendo o desligamento. Mas o que eu quero que fique claro para você é que observe aqui, ó, que eu estou mostrando para você uma guia somente com INSS de junho de 2022. A outra é uma guia rescisória do período de apuração de junho de 2022, contendo apenas o FGTS. Ah, mas eu preciso pagar qual das guias? As duas, porque uma só contém INSS e a outra só contém FGTS. Essa é a exceção. Por quê? Porque na regra você já sabe que o DAI, que é o documento de arrecadação do E-Social, ele vem consolidado todas juntas numa única guia. E você pode perguntar, mas por que é que isso algumas vezes acontece da guia ser desmembrada? É porque por ocasião do desligamento, quando ocorre um desligamento que dá ensejo ao saque imediato, o vencimento daquela guia termina sendo de 10 dias do desligamento para o FGTS. Já o vencimento do INSS ele não é alterado. É por isso que o INSS termina sempre ficando na folha normal do mês. E a depender da data e do tipo de desligamento, pode ser que você venha a ter a figura do DAI rescisório. Então, se o teu sistema ele já está demonstrando para você que você vai precisar pagar o DAI rescisório, vá ao fechar a folha daquele mesmo mês verificar que tem uma outra guia para pagar. Uma vez que você tenha feito o desligamento daquele empregado, você já nota que o nome do empregado sai da aba dos ativos e vem para a aba dos inativos, de forma que você vai poder, clicando no nome dele, verificar tudo o que foi lançado para ele. Foi muito bom estar com vocês, espero ter ajudado e eu sigo contando nuvens.